Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém, igreja? Quem sentiu a presença de Deus aqui no louvor, dá glória a Deus. Deus é bom, amado. Nós, quando entramos na congregação, temos que sentir essa presença de Deus. E todo culto, no começo, foi regado em oração. E o propósito de Deus, o homem e a mulher cheios do Espírito Santo, ela é regada em oração. O culto tem que começar com oração, o culto tem que terminar com oração. Assim Deus se move no meio do seu povo. Quem crê nisso, levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Amado, não está descartável da glória a Deus, não, da glória a Deus toda hora. Diga aleluia. Olha, aqui Deus vai falar conosco nesta noite, amado. Nós falamos aqui a respeito do tema: aquele que ora é cheio do Espírito Santo, amém? A palavra do Senhor hoje, vou falar de um tema tão tremendo e glorioso que você conhece, já foi pregado aqui, já foi falado aqui, mas o meu coração tem pendência para esse tipo de assunto, que é a intercessão. Diga glória a Deus. E quando nós intercedemos, nós oramos, nós chegamos perto de Deus, nós buscamos a face do Senhor, e como falou, aqui a glória do Senhor desce, nós chamamos a glória do Senhor para a terra. Abra sua Bíblia em Neemias. Amém? Neemias capítulo 1 do versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: e disse, ai Deus, vou ler até o 11 para mim correr, amém? Disse, Senhor Deus do céu, Deus grande e terrível, que guarda os consertos e a benignidade para com aqueles que temem e guardam os teus mandamentos. Esteja, pois, atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo, que hoje faço perante ti dia e noite, pelos filhos de Israel, teu servo. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, porque pecamos contra ti também, eu e a casa do meu pai pecamos. De todos os corrompemos contra ti, e não guardamos teus mandamentos, estatutos, nem o juízo que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, os teus servos, dizendo, vós não transgrediste e voltaste e espalharei o seu povo, e vós converteis a mim, e eu guardarei os meus mandamentos, e o farei, então, ainda que o vosso rejeitado esteja no cabo do céu, de lá ajuntarei e o trarei ao lugar que eu tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Este ainda é os teus servos e o teu povo, que resgataste com tua grande força e com a tua forte mão. Senhor, esteja, pois, atento os teus ouvidos, a oração dos teus servos, a oração do teu servos que desejo temer o teu nome, e faço prosperar hoje o teu servo, e dar-lhe graça para que este homem, então eu orei como copeiro do rei. Amém. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, a tua presença venha, Senhor, sobre nós nesta noite, e faça aquilo que lhe apraz, Senhor. Nós precisamos de uma igreja ativa e poderosa, cheia do teu espírito, homens e mulheres, intercessora, cheia do teu poder para mudar situações na terra, para que, em nome de Jesus, a tua ação poderosa venha sobre nós, em nome de Jesus. Todos digam. Podeis assentar em nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus, ao pastor Fernando, que nos dá a oportunidade de trazer a mensagem do Senhor. Agradecer aos irmãos que sempre estão assim, ouvindo a palavra de Deus. E nesta noite abençoada, amado, o livro de Neemias é um dos livros mais abençoados, é um dos livros gostosos de ler, que é um do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. É uma literatura que você pode ler como um livro de liderança para a sua vida. Diga glória a Deus.
Amado, este livro é abençoado para que você, em nome de Jesus, tome posse. E aqui nós vamos ver o que aconteceu sobre Israel, o que aconteceu sobre a vida do povo de Israel. Nós queremos saber que como Deus faz. Voltando para os dias de hoje, amado, você tem assim a vontade, o arder no seu coração de estar orando, intercedendo. É muito importante, amado, quando nós oramos ao Senhor, as coisas no nosso lar começam a se modificar. Você crê nisso? Levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Neemias, o nome dele significa consolador. Olha só, ele consolava, ele sentia o consolo, ele consolava pessoas tristes, angustiadas. E nós vimos aqui a palavra do Senhor que vai dizer nesta noite. Deus quer falar contigo poderosamente, quer mudar sua vida para ser um intercessor. Não precisamos ser crente diário, sem ter uma comunhão com Deus. E você só tem comunhão com Deus através da oração, diga glória a Deus, da leitura da palavra e oração. Aqui a palavra diz que Jerusalém era uma cidade cheia e força, o coração do mundo, todo mundo olhava para Jerusalém, diga glória a Deus. Depois que a mão de Deus tirou o povo do Egito e trouxe para a terra, todos olhavam para Jerusalém. A palavra diz que todos olhavam. Agora Neemias diz que é uma cidade que já foi o coração de Deus, agora só é fumaça e pó. As portas foi queimada, está ali toda derrotada, como fazer, o que fazer? Porque o rei Nabucodonosor, lá em Jeremias capítulo 25, ele traz 12, ele reúne e traz o povo e cerca e leva para o cativeiro. E aí levando para o cativeiro o rei Nabucodonosor, ele leva o povo num arrastão, ele leva todo aquele povo e leva com poder, e ali destrói, queima o templo de Salomão. Ele leva o povo cativo, 70 anos, esse povo ficou ali, preso, cativo, preso, derrotado, triste. E foi com uma tristeza muito grande, o povo já não tocava, o povo já não se alegrava. 70 anos se passaram pela Babilônia, pelo rio da Babilônia, e Deus então, ele levanta um rei para poder trazer o povo de volta, o rei assírio, que permitiu o retorno do povo de Israel para poder voltar para adorar o Senhor. Isso eu quero fazer para que você entenda o que Deus quer falar conosco nesta noite. Então Zorobabel e ali Esdras trouxeram o povo de Deus para poder ficar a metade do povo. E aí nós vemos que faltava algo para poder o povo se alegrar. E o templo foi reconstruído. Mas Jerusalém e a sua morada ainda não estava certa. E de repentemente Deus levanta um homem improvável. Diga glória a Deus. Ele não era profeta. Ele não era um soldado. Ele não era um levita. Ele era o copeiro do rei. Você pode ser o copeiro do rei. Diga glória a Deus. Você pode ser o copeiro do rei. O que Deus quer, amado, é como você esteja colocado na brecha para interceder por essa nação, pela sua casa, pela sua vida. Quando você fizer isso, todas as coisas vão mudar, até dentro do meio da igreja, amado. Quando o povo de Deus começar a interceder, algo de Deus vai acontecer no meio do povo de Deus. Quem crê nisso, levante a mão e glorifique o nome do Senhor Jesus. O tributo para o intercessor é você, amado. Você é um intercessor nato, porque Deus te levantou para isso, para interceder pela sua família, pela sua casa, por todas as coisas que andam ao seu redor. A palavra de Deus diz, então, ele levantou um homem improvável, um copeiro do rei, mas o rei poderoso, Neemias, ele, como eu falei, não era um soldado, não era profeta, era um copeiro. E nós vamos ver aqui, em nome de Jesus, em Neemias capítulo 1, acompanha comigo. E a palavra de Neemias, filho de Acalias, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza. Versículo 2. Quando veio Anani, um dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam, e que restava do cativeiro acerca de Jerusalém.
e disseram: os restantes que não foram levados para o cativeiro, na província estão com grande miséria. Diga, grande miséria. Será que você, olhando para a nossa nação, você não vê essa grande miséria, não compunge o seu coração de interceder pela nação? Será que você não olha para a sua casa ou para a sua família, você vê algum tipo de miséria? Será que teu coração não compunge em interceder, em estar levando em grande miséria? Lamentei, ele diz assim, o cativeiro lá na província, então, em grande miséria, desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas com fogo. Estava tudo arrasado. Como eu falei, Nabucodonosor chegou, levou, ele com sua arrastão queimou o templo de Salomão para derreter o ouro, levou todo mundo cativo, e de repente Deus levanta um rei da Síria e ali derruba o outro reinado e dá ali a bênção para o povo entrar em Jerusalém por Zorobabel e por Esdra, que Esdra foi o que fundou a sinagoga, é um homem cheio do Espírito Santo, é um homem que é cheio do poder de Deus, é um homem que é um escriba, desde lá ele levou todo o povo. Então começou, ele foi primeiro com a metade do povo de Israel para construir, mas os portões e os muros estavam quebrados. E aí a gente entra naquele que nós falamos, o atributo do intercessor que Deus quer. Você, diga glória a Deus, olha para o teu irmão, diga, é você. O atributo do intercessor que Deus quer, é esse aqui, ó, que eu vou te falar. No verso 4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me. Primeira coisa, o intercessor, ele sente no coração uma compulsão de choro, diga glória a Deus, por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão tristes e angustiados. O coração do intercessor jamais pode ver situação e pode ficar completamente apático àquilo que está acontecendo. O coração do homem, de uma mulher que ora, ele ora pela congregação, ele ora pelo povo de Deus, ele ora pela nação, ele ora. Se você soubesse o quanto tanto Deus ouve a oração daqueles que buscam, você dava glória a Deus agora. Deus está sempre com os ouvidos inclinados à oração deste lugar. Deus está sempre querendo ouvir desde o princípio. Deus está sempre querendo ouvir o seu povo. Primeira coisa que o intercessor tem que fazer é chorar pelas almas, diga glória a Deus. É estar com um pranto quebrantado, buscando as vidas. A segunda coisa que o intercessor ali pode fazer, chorei, lamentei. Olha só, lamentar, amado. Uma tristeza muito grande por aquelas vidas que estão perdidas, que estão ali apáticas, soltas, e ele estava chorando. Engraçado que Neemias não era e nunca foi em Jerusalém. Ele não participava, ele nasceu ali no cativeiro. Mas o coração dele fervia por aquela cidade, por aquele povo. Amado, já recebeu uma notícia triste? Como é que você ficou? Ficou alegre? Neemias recebeu essa notícia triste, dizendo, olha, o povo está completamente arrasado, tudo destruído, as portas de Jerusalém estão queimadas, está como fogo, e aí ele começa a chorar. Depois ele lamenta, por alguns dias. Isso levou muito tempo Neemias chorando. Você tem chorado pela sua casa, pela sua família? Você tem chorado, lamentado por alguém que você conhece, que você tem um coração voltado? Amado, é gostoso, é maravilhoso quando nós colocamos nosso coração. Eu quero te dizer uma coisa profética, em nome de Jesus, quando você orar pela sua casa, quando você orar pela igreja, Deus vai mover um braço dele poderosamente. Você crê nisso? A palavra profética que eu largo para você nesta noite, comece a orar para você ver coisas grandes acontecer na sua vida. Comece a orar pelo menos pela sua igreja, pelo seu pastor, por aqueles que estão envolvidos ou que estão afastados. Para você vai ver o que Deus vai fazer. A palavra diz então que ele chorou, ele lamentou por alguns dias. Esses dias levou muitos dias. Ele estava chorando para alguma coisa acontecer. Olha assim o que diz. Chorei, lamentei muitos dias, estive jejuando. Outra coisa, a característica de um intercessor, jejuar, diga glória a Deus. Jejuar, você se quebranta, você se coloca para vencer todas as traumas do inimigo, todas as armadilhas do inimigo.
Amado, se você não sabe, quando o inimigo chegou perto de Jesus, ele viu lá em Mateus capítulo 4, diz que Jesus estava com fome 40 dias e 40 noites. Ele disse, olha, ele está jejuando, ele está fraco. Mas, amado, é bom ficar fraco na carne e cheio do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Jesus estava fraco na carne, mas cheio do Espírito Santo. O jejum quebranta para você ficar cheio do Espírito Santo e vencer batalha, e vencer guerra, e vencer luta, e você seja um intercessor. E ali você conhece a luta e as batalhas que foi caída por terra em nome de Jesus. Outra coisa, ele jejuou e orou. Diga glória a Deus. Neemias orou e diz assim, e jejuei e orei ao Deus do céu. Primeira coisa, chorar. Segunda coisa, aleluia, é lamentar. A terceira coisa, jejuando e orando, aleluia, jejuando e orando, não para alguma coisa fútil, mas ao Deus do céu, é Ele que resolve a sua situação. Se você crê, diga glória a Deus. Quando você ora por qualquer coisa ao Deus do céu, a mão do Senhor começa a se movimentar pela sua vida, pela sua causa. E Neemias estava orando ao Deus do céu, para que ele movimentasse algo que era impossível para ele, mas possível para Deus. Olha só, para os dias de hoje, amado, você traz isso para a sua vida, fala algo. Outra coisa tremenda, quando ele orou ao Deus do céu, ele declara quem Deus é no verso 5, acompanha comigo no versículo 5, 1:5, e disse, Deus do céu, o quê? Olha só, ele faz o atributo que Deus é Deus grande, todo-poderoso, só Ele pode resolver uma causa desse tamanho. Ele sabia que o coração dele estava ardendo por Jerusalém, ele sabia que o coração dele estava ardendo pelo povo. Você sabe que o coração de Deus está ardendo por alguém, então começa a orar que Deus vai movimentar o poder dele sobre a vida dele. A palavra do Senhor diz que ele começa a orar. Ele ora ao Deus da aliança, porque ele fala assim, o conserto e a benignidade para com aqueles que o temem e guardam o teu mandamento. É o Deus da aliança, diga glória a Deus. Deus não volta atrás daquilo que Ele deu para você e Ele prometeu. Se Ele prometeu livrar sua família, ore como Neemias. Era o objetivo de um intercessor, de um homem que ora, para que as coisas venham acontecer. Eu estou orando, eu creio que minha mulher vai levantar, glória a Deus. Então, amado, aqui ele ora a um Deus que faz aliança com o homem, a um Deus que promete e cumpre. Ele prometeu, então ore, porque todos aqueles que oram recebem. Outra coisa tremenda, a intimidade com Deus. É gostoso você buscar uma intimidade com Deus. No versículo 6, bota aí para mim, por favor. O intercessor confessa pecado, diga glória a Deus. O intercessor tem que ter uma vida abençoada, tranquila, mas o coração voltado para Deus sem pecado, porque ele se coloca na brecha em favor de muitas pessoas. Ele é como um escudo que o inimigo olha e diz, olha, você está no meio. O intercessor, ele ora para que o povo se liberte em nome de Jesus. É assim, amado, olha, você ora a Deus, Deus vai abençoar alguém para te abençoar, diga glória a Deus. Neemias orou a Deus, Deus abençoou o rei para abençoar o povo, diga glória a Deus. É assim que o intercessor faz, ele ora e Deus abençoa para abençoar o povo. Então a intimidade de Neemias era tremendamente gloriosa, poderosa. Fala assim para o teu irmão, tenha intimidade com Deus. Não é ousadia, é intimidade, diga glória a Deus. Ele diz, olha, esteja atento teus ouvidos, olha só, esteja atento teus ouvidos. Quem somos nós se não tivermos uma intimidade com Deus desse tamanho? Esteja atento teus ouvidos e os teus olhos, aleluia, glória a Deus. E outra coisa, olha só como é tremendo, ele fala aqui também em nome de Jesus. Ele fala, no verso 6 ainda, hoje faço
perante ti de dia e de noite. O intercessor, ele não ora só um minuto, é dia e noite. Amado, é uma comunhão com Deus completa, dia e noite, amado. Essa igreja tem que ser levada em oração. Essa igreja tem que ter o corpo também de intercessor. Essa igreja tem que neutralizar a força do inimigo na terra. Diga glória a Deus. Você tem poder, o Senhor deu poder. Diga para o teu irmão, você tem poder. O Senhor te deu poder e autoridade. O intercessor também, ele tem algo. No verso 7. Todos o quê? Olha só, ele fala lá de Deuteronômio capítulo 28, do versículo 1. Ele fala que o povo, daquilo que Moisés ordenou, o povo desobedeceram. Muitas das vezes desobedecemos aquilo que Deus manda fazer. E muitas das vezes nós somos levados em alguma situação que caímos em situação difícil. E Deus aqui abre e fala, olha, Neemias fala, desobedecemos. Você já desobedeceu a Deus? E você já se perguntou por que eu estou passando por isso? Mas não consegue discernir espiritual por que está passando por isso. E Neemias começa a clarear e falar com Deus. Olha, desobedecemos aqui da lei de Moisés. Aí ele diz no verso 8, lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, vós transgredis e eu vos espalharei. Isso é palavra de Deus. Ele é fiel, diga glória a Deus. Deus tinha um propósito, Deus tinha uma promessa para o povo de Israel. Então, amado, quando você está passando por situações, olha para dentro de você, vê o ponto onde você parou, onde você errou, onde você tomou o passo que levou você a ficar presa ou amarrado. E Deus está falando, você desobedeceu a lei, você desobedeceu as ordens, os mandamentos de Moisés. E quando nós desobedecemos, amado, nós não podemos entrar nessa fila de intercessão. Nós temos que colocar em nome de Jesus ao Deus Todo-Poderoso. Uma vida de um intercessor no verso 9. Vão comigo? Amado, Deus quer conversão no meio para ser intercessor, diga glória a Deus. A conversão é algo tremendo. Um dia Jesus chegou para Pedro e disse assim, Pedro, Satanás veio te peneirar. Mas eu roguei ao Pai. Mas se converta, Pedro. Será que Pedro não estava convertido? Mas, amado, não é isso, é que você coloca o coração na presença de Deus, você tem que ir até o fim para poder ter o benefício que Deus quer para a sua vida. Você crê nisso? Diga glória a Deus. A conversão vem lá de dentro, amado. Muitas das vezes pessoas não oram porque está com o coração cheio de algo que não pode. E Deus quer tirar algo nesta noite do seu coração, para que você sirva ao Deus do céu, seja um intercessor. Amado, vamos assim fazer isso, vamos buscar intercessão. Ora pelo local onde você está, ora pelo local onde você está congregando, ora pelo local da sua casa. Toma isso, deixa isso ferver no seu coração. Como intercessor você vai ver coisas grandes e impossíveis que você nunca viu. Aleluia. E no verso 10, para ser um intercessor você também tem que ter esse predicado aqui. Ele diz, olha, eu sou teu filho, eles são teu filho. É ousadia na presença de Deus. Deus gosta de homens e mulheres ousadas, diga glória a Deus. O dia que te mostrarem fraco na minha presença, tu não tem parte comigo, diz na palavra do Senhor. É forte isso, mas aqueles que não buscam o Senhor em oração, ele fica fraco todos os dias. Amado, a luta é grande. Você fala, mas a minha luta é grande. Todo mundo tem uma luta grande, mas experimenta levar uma vida de oração. Levanta de manhã buscando o Senhor. Eu gosto sempre pela madrugada. Eu gosto sempre me buscar o Senhor de tarde, de noite, todo dia eu gosto, porque eu me fortaleço espiritualmente.
e me fortalece gloriosamente da parte do Senhor. Eu sinto uma presença gloriosa da parte de Deus. No verso 11, olha o que ele diz. Ah, Senhor, esteja, pois, atento teus ouvidos à oração do teu servo. Neemias orou a Deus. Neemias orou a Deus. Deus ouviu a oração de Neemias. Ele pediu para quê? Para dar o quê? Para o quê dar? Para estar. Este homem era o copeiro do rei. Vamos ler de novo o verso 11. Ele queria que Deus fizesse prosperar. Pelo que ele ia falar com o rei, diga glória a Deus. O coração de Neemias estava fervendo, o que fazer, como fazer, mas a oração já tinha subido o rei do rei, diga glória a Deus. O rei dos reis já tinha subido a oração de Neemias para tocar o rei da terra, diga aleluia. Agora no capítulo 2, vamos ver como essa oração desceu e tocou o coração do rei. Vão comigo no capítulo 2. E sucedeu, pois, no mês de Susano, no ano 20º do rei Artaxerxes, estava aleluia, glória a Deus. Mas o coração de Neemias sabia, porque a oração dele já tinha chegado ao rei dos reis, agora ia tocar o rei da terra. Você ora, Deus toca uma pessoa para ser abençoada. Você crê nisso? Levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Deus quer abençoar a vida nesta noite aqui, através da oração. Continue, porque tem pessoas na tua família amarradas, tem pessoas na tua família presas, e você precisa abrir a boca para interceder, para ser um intercessor, um homem que fique na torre de vigília para quebrar a corrente, quebrar sofisma na presença do Senhor. Você crê nisso? Diga glória a Deus. O homem que ora é um homem que leva a vida de Deus para dentro da sua casa. Um homem que ora é um homem que leva a vida de Deus para qualquer lugar onde você vá. Mulher e homem. Muitas das vezes o homem de Deus está passando luta, porque fala, poxa, eu vou buscar oração. Aí nós oramos por você. E você, como intercessor, tem que buscar Deus para a sua vida, para a sua casa, para teus negócios, para o seu trabalho, para a sua faculdade. E aqui Neemias orou a Deus. Deus ouviu a oração de Neemias. Neemias foi ousado e disse, Deus, inclina os teus ouvidos às orações do teu servo, que hoje eu faço perante a ti, para que o Senhor possa ouvir e tocar este homem. Que homem é esse? Era o rei. Então vamos ver no versículo 2, que homem era esse? Olha só, amado, o coração de Neemias estava doente de amor pelo povo, de interceder pelo povo, estava cheio de fogo e de tristeza pelo fogo. Então ele conseguiu ver a face de Neemias, conseguiu ver o semblante de Neemias, conseguiu ver a face dali do homem que estava intercedendo. Amado, quando você busca o Senhor por alguém, você se entristece. E Deus queria isso mesmo, porque queria tocar na sensibilidade do rei da terra. Diga glória a Deus. Deus é poderoso, amado. É só se você se posicionar. Mas eu não sei orar. Abre a sua boca que ele diz, eu encherei. Lá no Salmo, abre a sua boca que eu encherei. Então você vai ver como o avivamento é usado com o poder de Deus como intercessor. Versículo 3.
Olha só, agora ele buscou o assunto e colocou em prática, diga glória a Deus. Era o assunto, era a tristeza, era a agonia, era a fraqueza que estava no coração de Neemias. Ele colocou aquilo em prática que estava no coração dele. Como é que eu vou ficar alegre se minha família está passando por luta? Como é que eu vou ficar alegre se meu marido está passando por tribulação? Como é que eu vou ficar alegre se o meu filho está numa luta tremenda? Então o meu rosto está assim, porque se eu achou graça em ti, e Deus já tinha tocado o coração do rei. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Você vai ver como Deus toca o coração daqueles que você intercede. O versículo 4, Deus quer falar contigo nesta noite, vai colocar pessoas diante de ti para você interceder. Glória a Deus. Versículo 4. Olha só que tremendo, amado. Porque Neemias era um simples copeiro. Ninguém poderia chegar perto do rei se ele não estender o cedro para chegar perto dele. E você vê se é Deus purinho, diga Deus purinho. Deus purinho agindo na vida do homem quando é intercessor, quando o homem ora. Não é possível, improvável, o rei chegar assim e falar quanto tempo Neemias servia a ele. Pode ter uma causa para que Deus possa agir pela sua vida, diga glória a Deus. E as causas estavam ali diante o rei e diante Neemias. Ele coloca, e o rei pergunta a ele: que queres que eu te faça? Diga glória a Deus. É assim que Deus vai fazer, irmã. É assim que Deus vai fazer, meu irmão, em nome de Jesus. E aqui, amado, você vai ver no versículo 6. Então, olha só, Deus tocou de uma forma tremenda, poderosa, gloriosa, que até deu prazo e tempo. Ó. Vê o tempo que você quer, diga glória a Deus. Amado, é de Deus quando você intercede por causa impossível para você, mas é possível para Deus, diga glória a Deus. Se você tem causa impossível nesta noite, você vai vir na frente e Deus vai honrar, diga glória a Deus. As igrejas não estão cheias porque não tem apelo e as pessoas não vêm, Deus não honra, Deus honra, diga glória a Deus. Quando você vem à frente, Deus honra porque você tem fé no coração. E aí no versículo 7, para a gente ver como Deus age. Disse... Quando você é ousado, você não pede coisa pouca, você pede coisa grande, diga glória a Deus. Você não pode pedir coisa pouca, você tem que pedir coisa grande, amado. É coisa grande, é livramento, é libertação, é cura, é tremendamente. Não vai pedir aquilo que não agrada a Deus, mas pede aquilo que é salutar para a sua vida. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Neemias não perdeu tempo. Ele falou: sabe o que eu quero, rei? Já que Deus tocou no seu coração, eu quero isso e eu quero mais. Diga glória a Deus. E ele pediu mais, no versículo 8. Como? Sabe o que Deus está falando aqui nesta noite? Para que você possa tomar posse e pedir aquilo que você quer. Você crê nisso? Levante a mão e glorifica o Senhor. Amado, o nosso Deus não está limitado a nada. É você entrar na presença de Deus como aquele intercessor, como aquele homem que ora e busca o Senhor, como traz Deus para a terra. Amado, Deus sempre quis um relacionamento com o homem, desde o princípio. O homem é que se afasta de Deus. Nós precisamos chegar mais e mais ao Senhor. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Diga para o teu irmão: peça bastante. Porque Deus vai te dar, diga aleluia. Deus é poderoso, amado. Não limite o poder de Deus na sua vida, nem limite o que Ele possa vir fazer. Deus está fazendo coisa grande aqui, no nome de Jesus. No verso 9. Neemias nasceu um copeiro.
Neemias sabia entrar na presença de Deus com ousadia e também sabia entrar na presença do rei da terra com ousadia. Diga glória a Deus. Amado crente, muitas das vezes olhamos para o povo do mundo, ele é ousado. A palavra diz que o povo das trevas é mais prudente do que o povo da luz. Nós temos que ser ousado, diga glória a Deus. Ousado no sentido de quando buscar Deus, nós cremos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais que nós pensamos ou pedimos. Você crê nisso? Levanta a sua mão e glorifique o nome do Senhor. No verso 10, olha só como Deus é poderoso. Você vê como sempre, nós temos como intercessor, sempre apresenta o inimigo. E o inimigo sempre apresenta dentro de casa, sabe? Não é lá fora não, é sempre dentro de casa. Vai orar, por que você está orando? Vai buscar, por que você está buscando? Continue buscando porque Deus vai te abençoar. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Sambalá e Tobia sempre está dentro de casa, sempre está ali conosco, é dentro de casa, a batalha é dentro de casa, é dentro do lar. Deus quer que você interceda e ore pela sua família, mesmo que aquele diz que você é crente e anda com Bíblia debaixo do braço, Deus quer te honrar, diga glória a Deus. Não fica fácil no versículo 11. E no verso 12. E de noite, o intercessor ele tem que ter sabedoria para não sair falando aquilo que não é, aquilo que não pode. O intercessor ele tem que entrar na presença de Deus, sair de madrugada e orar a Deus, buscar a Deus para a terra para que as coisas venham a acontecer. Neemias tinha isso como um líder, como um homem de intercessão, como um homem que se coloca na brecha. O líder ele tem que saber e tem sabedoria para poder ver aqueles que podem estar do seu lado. Diga glória a Deus. E aqui no verso 13, e de noite... Aqui Neemias chegou no foco daquilo que ele orou e sentiu a presença, onde diz que as portas estavam queimadas e todo o muro estava derrubado. Aqui ele foi ver aquilo que o Senhor deu a ele para ele poder edificar. Amado, é noite de edificar muro, diga glória a Deus, através da oração. Em nome de Jesus, eu quero que você, nesta noite, preste bem atenção, uma palavra profética. Chega na sua casa nesta noite. Faça isso, coloque a mão para o lado onde você sabe está a sua família e comece a interceder. E Deus vai fazer coisas grandes. Começa a interceder pela sua casa e você vai ver o agir de Deus na sua vida. Começa a interceder pela sua vida, pela sua saúde e você vai ver coisas grandes e possíveis que você não sabe. Diga glória a Deus. E ele foi visitando todas as partes que ele pediu estava quebrado. Vai visitando dentro da sua casa as partes que está quebrada. Aonde está ali, você visita. Passa lá dentro do banheiro, passa dentro do Senhor. Isso aqui está assim, a briga aqui, a confusão, a dissensão. Começa a interceder dentro da sua casa. Você vai ver o agir de Deus. Ele começou a andar por cada parte que estava destruída, quebrada, destruída ali, acabada. Ele começou a interceder. Assim você traz para os dias de hoje. Diga glória a Deus. Qual é a área da sua vida que está queimada, que está destruída ou que está quebrada, que você nesta noite precisa que Deus assim restaure? Eu quero dizer para você, vem aqui na frente nesta noite, para que Deus possa manifestar a sua graça sobre a sua vida. Levanta. Se tem alguma coisa quebrada, Neemias chegou no ponto auge, ali aonde o objetivo dele queria, onde estavam as portas queimadas, onde estavam os muros. E se você quer nesta noite, e você vai olhar para dentro de você ou para a sua casa, e você vai ver em nome de Jesus aonde está queimado, qual é o muro que foi destruído, que precisa Deus assim interceder e você precisa ser tomado pelo poder de Deus. Venha aqui na frente, venha com fé, como Neemias. Venha com fé, feche os seus olhos, olha para onde está destruído ou está queimado.
se é na área da família, ora com assim poder. Mas eu quero que você ore, assim como Neemias foi ousado. Eu quero que Deus ouça a tua voz. Abra a tua boca aí.